Pastor Carlos Oswaldo, o reverendo Hernandes colocou as duas questões em que o crente pode se divorciar de acordo com a palavra de Deus. Muito bem, ele está convertido e está divorciado, e digamos que não foi por nenhuma das razões citadas, né? Como é que ele faz? Ele reata o antigo casamento, ou tenta reatar? Ele pode casar de novo? Você se converteu. Quais são as condições que você julga necessário para reconquistar aquilo que você pelo menos idealizava ter no seu casamento? Vamos, pela graça de Deus, tentar restaurar esse relacionamento. Esse casamento anterior? O casamento anterior. Se isso for impossível, por uma série de razões, às vezes a pessoa já buscou outro relacionamento, como é que você pode experimentar a graça de Deus na sua vida agora, na condição em que você está? Perfeito. Pastor Bragantino, nós vamos chamar o vídeo onde algumas pessoas estão colocando situações de vidas que elas têm e querem ver como é que elas conciliam isso com uma nova vida em Cristo. Vamos assistir. A pessoa que se abrasou, um casal de namorado, por exemplo, se abrasou e eles tiveram um filho. E aí? Eles não eram casados, eles podem casar, o que eles devem fazer? Sim, aquele filho nasceu no pecado. E essa pessoa, o que tem que fazer? Chegar os dois, se os dois tiverem de ambas as partes tiver de acordo a casar. Que ninguém, você não pode fazer nada forçado. Que Deus não forçou ninguém. Ele chegava, pregava o evangelho dele, falava da palavra, mas sem forçar ninguém. Não, eles podem casar normalmente, né? Eles podem casar. Na verdade, eles tiveram filho na fornicação, tá? Tiveram filho na fornicação. Eles podem se casar entre eles, né? Ou pode se casar com outra pessoa. Pastor Carlos Bragantino, como é que faz isso? Famílias, por exemplo, casais de namorados que tiveram filho, foram casados, tem que retornar essa relação, mesmo se não eram casados formalmente. Como é que a Bíblia trata essas questões, ou trataria essas questões, e como é que essas pessoas vão compor sua vida uma vez convertidas? Bom, elas estão casadas, né, biblicamente. Mesmo que não tenham sido casadas na igreja, na religião? Ou... Elas dividiram a mesma cama, o leito. Elas estão casadas. Então você está dizendo que bastou um casal de namorados que namorou durante 6 meses ou 3 meses e transavam? Enfim, eles são casados? Então são múltiplos casamentos que essa juventude... Infelizmente. É que nós estamos aqui tentando lidar com o leite derramado. E lidar com o leite derramado é sempre muito complicado, cada um tem o seu jeito. Mas como nós não lidamos, né, preventivamente, a gente sempre lida, né, pós-incêndio, pós-tragédia, nós temos que ficar lidando com essas situações. Eu resumo assim: a graça é também para os imperdoáveis. Porque algumas situações que são citadas e são trazidas, elas ficam meio que no seio da comunidade como situações imperdoáveis. Ora, a graça não é só para aquilo que eu entendo que é perdoável. A graça é para os imperdoáveis. A graça é para o que ofende, para o que trai, para o que rouba, para o que mata. Não é só para as vítimas dessas situações. Nesse detalhe, particularmente, da questão que foi levantada no vídeo, eu discordo do meu xará, porque não acredito que tenha efetivamente acontecido um casamento. Aconteceu uma união de corpos ali, sem que houvesse aquele compromisso que caracteriza, de alguma forma, o casamento. Isso é uma questão muito debatida entre nós, pastores e teólogos, o que de fato caracteriza um casamento. Nós lutamos com isso e eu tenho optado por não olhar para essas relações eventuais que estão se tornando cada vez mais... Como você falou, 6 meses. 6 meses é um prazo até longo hoje em dia para que esse tipo de relacionamento se estabeleça. Hoje, geralmente é da noite para o dia, é uma vida, isso aí acontece. Mas a realidade é que esse relacionamento, que às vezes produz uma nova vida, deveria ser também tratado pela igreja à luz da graça de Deus e da glória de Deus na vida dessas pessoas. Vocês roubaram a glória de Deus nesse relacionamento que vocês estabeleceram aí, em que vocês não deram lugar a Ele no relacionamento. Essa é a questão fundamental. O que a gente tem observado é que nessa tentativa de se adequar a uma nova vida, algumas pessoas estão buscando desculpas. Ou seja, não, isso aqui não era um casamento, eu não casei na religião evangélica, eu casei na religião católica, eu casei na macumba, ou a minha vida foi só um namoro que durou 2 meses e tal, enfim, buscando uma desculpa, digamos assim,
para poder casar de novo agora que é evangélico e está convertido. Nós fomos às ruas conversar sobre isso com o pessoal que estava saindo de um culto. Vamos lá. Um casamento de outra religião, por exemplo, na macumba, no islamismo, cigano, vale para Deus? Eu creio que sim. É aquele casamento que é feito na ordem, os dois se preocupando em casar virgens, principalmente, e homens e mulher, que Deus deixou homem e mulher. E de outras coisas mais, você não encontra na Bíblia, diferente disso. Agora, o casamento que você casa na macumbaria, na bruxaria, na praia, ou em outros setores por aí, que eu não vou citar nomes, né? Então não é um casamento válido para Deus. Isso é que nós cremos no nosso evangelho pentecostal. Eu casei na justiça do homem, que Deus deixou para isso, e casei perante aos meus irmãos evangélicos no rancho do profeta, que é uma maravilha, coisa linda. Os bambus fecham assim, ó, lá em Canaã, os bambus formou, já viu aquela catedral de Belo Horizonte feita pelo Niemeyer? Então a nossa lá é assim, de bambu. E eu casei lá dentro com mais de 300 ou 500 pessoas, fotografando tudo bem. Esse é o casamento para Deus, glória a Deus. Bom, eu quero crer que, independente do bambu, Deus está validando certos casamentos por aí, né? Do ponto de vista bíblico, para entender o que foi um casamento anterior, para validar um novo casamento, uma vez que a camarada esteja convertida, o que o senhor pensa sobre isso? O que é um casamento válido para Deus? A minha resposta tem que ir para dois níveis. Então vamos lá nos dois. O primeiro, de novo, é o nível ideal em que esses indivíduos buscam esse compromisso entre eles e Deus e veem o seu casamento como uma aliança, não apenas entre eles, mas entre eles e Deus. No capítulo 13 da sua carta aos Romanos, o apóstolo Paulo fala que a autoridade civil foi constituída por Deus para ordenar o mundo em que os cristãos e os não cristãos vivem. Então nós deveríamos buscar isso como um mínimo de reconhecimento que essa autoridade civil que foi instituída como um ministro de Deus para ordenar a vida, seja levada em conta no contexto do casamento. Você concorda, pastor? Eu concordo que a base, a essência do querer de Deus para as pessoas é homem para uma mulher, mulher para um homem. Eu não tenho nenhuma dificuldade de reconhecer o casamento de quem casou-se em qualquer outra comunidade, seja ela qual for, entendendo que, sendo esta uma escolha em amor, é tranquilo colocar isso diante de Deus para que Deus abençoe. Então está válido, e se por acaso essa relação que foi feita numa outra religião se desfez e que não foi dentro das condições que a gente viu, traição, abandono, a pessoa teoricamente não pode, ou segundo a palavra de Deus, não pode casar novamente, é isso? Seguimos aquilo que é a recomendação da palavra do Senhor, independente dela estarem ou não numa comunidade católica, evangélica, espírita, coisa que o valha. Ela está debaixo dessa essência daquilo que Deus quer. Quero fazer coro aí. Nós estamos numa sociedade cada vez mais personalizada e que diz você tem que satisfazer as suas necessidades o mais imediatamente possível. Alguns anos atrás, a Ultimato publicou uma pesquisa feita por um presbiteriano e ele fez uma longa pesquisa e chegou à seguinte conclusão, que quando pessoas que se divorciam por quaisquer razões se casam menos de 2 anos antes de completados 2 anos do divórcio, que a porcentagem de novos divórcios é de 80%. 80%. E que quando um terceiro casamento, ou uma terceira união ocorre, menos de 2 anos passados desse divórcio, aí a possibilidade passa para 100%. Ou seja, as pessoas de um terceiro divórcio. não se dão tempo para reflexão. O tal ciclo que não é fechado, não é resolvido, não tem perdão, não tem... Carregam pesos enormes, inclusive a culpa. E não levam para Deus esses pesos também. Não levam e não tratam disso. E às vezes nós somos coniventes com isso. Às vezes estimulamos achando que é uma solução, quando de fato é a composição de um novo problema.